Olá, eu sou Felipe Benatti e hoje é quinta-feira, 15 de junho de 2023 e estamos agora no nosso quinto episódio. Já relançamos A de Aldir Blanc, o B de Baden Powell, o C de Chico Buarque, o D de Dorival Caymmi e agora estamos com esse nosso quinto episódio, nesse relançamento super especial do projeto Quarteto em A a Z do podcast 57 em si. Hoje nós temos E de Edu Lobo, um grande parceiro das nossas meninas do Quarteto em si desde o primeiro álbum. Inclusive, a primeira música do primeiro álbum gravado é de Edu Lobo, isso mesmo. Então vamos lá, temos um episódio incrível para ouvir e estamos chegando perto, hein? Em breve vamos chegar na letra H e aí o episódio é totalmente inédito. Vamos lá? Se você quiser ouvir a versão com as canções intercaladas aos nossos comentários, é só pegar a versão da playlist aqui no YouTube, onde temos os nossos comentários e as canções, ou então ouvir pelo Spotify, lá no Quarteto em A a Z, do podcast 57 em si. Aproveite, nós estamos relançando nessa versão especial os episódios, os 7 primeiros de A de Aldir Blanc e A G de Gonzaguinha, e na semana seguinte nós teremos os demais episódios aí, até completar esse alfabeto incrível de compositores, e também novos quadros, muita coisa está chegando por aí. Não esqueçam então de se inscrever aqui no canal, não esqueçam de nos seguir no Instagram, aqui no YouTube nós vamos disponibilizar todos os áudios, tudo que nós já lançamos, mas também, se você preferir, temos todos os episódios no Spotify e com os demais quadros em todos os agregadores de áudio. Então sejam bem-vindos nesse mês muito especial. Seja muito bem-vindo ao spin-off, ao filho do podcast 57 em si, o projeto Quarteto em A a Z. A análise da discografia logo vai continuar. Nesse momento, vamos dar uma pausa nos episódios principais e trazer uma série de 31 programas especiais e curtinhos, com papo e muita música do nosso quarteto em si. A cada programa, uma letra desse alfabeto musical da Si será o nosso tema. Um compositor e um quarteto de canções na voz de nossas meninas. E uma quinta música de brinde. É como ouvir a sua faixa predileta, só que aqui a história vem junto e eu, Felipe Benatti, serei seu amigo nessa aventura. E logo após esse projeto, quando retornarmos com os nossos episódios tradicionais, eles voltarão para todas as plataformas digitais. Mas esse projeto é somente aqui, que começa então Quarteto em A a Z. Iniciando mais um episódio do projeto Quarteto em A a Z, aqui do podcast 57 em si. Esse passeio pela obra de tantos compositores que as nossas baianinhas, nesses mais de 57 anos de trajetória, já cantaram e cantam. Hoje, o episódio é com a letra E de Edu Lobo, esse fantástico compositor que está na carreira da Si desde o princípio. Edu Lobo é o parceiro autor da primeira música que abre o primeiro disco, que saiu pela gravadora Forma em 1964, a estreia oficial como quarteto em si. Aproveita que você está com a gente no Spotify e clica no botão seguir na plataforma. Assim, quando sair episódio novo, você recebe uma notificação e não perde nada do que está rolando por aqui. E vocês sabem que eu amo começar já com música, e hoje é pra já. Melodia de Edu Lobo, letra de Rui Guerra, essa parceria de muito sucesso, e a canção é Reza, nas vozes do quarteto em si, com a formação original das 4 irmãs fundadoras, Silene, Cibele, Siva e Sinara, direto de 64. Vamos ouvir?
hoje eu nem consegui contar a história antes de ouvirmos a música, porque eu estava muito ansioso para dividir com vocês essa pérola. Eu considero Reza uma obra-prima. Eu já tinha dito isso no primeiro episódio do podcast 57 em si, e aproveitando, se você ainda não ouviu esse episódio, o número 1, onde eu conto sobre o disco de estreia de 1964 do quarteto, ouça aqui no Spotify e em todas as demais plataformas de áudio. É muito especial e também foi a nossa estreia. Então, demorou muito para eu ouvir esse álbum do quarteto, por vários motivos, né? Esse disco é muito raro e recentemente que eu pude ter acesso a ele, ao disco físico mesmo, sabe? Ao vinil, ao bolachão. Eu ganhei ele no meu aniversário no meio do ano. Por exemplo, na época que eu gravei o primeiro episódio, eu ainda não tinha ganho o disco físico. Então, tudo que eu ouvi foi pela internet mesmo. Eu ouvi Reza, essa música que nós acabamos de ouvir, em algumas coletâneas há algum tempo atrás. Mas eu não sabia, por exemplo, que essa canção abriu o primeiro disco. E poder ter acesso à obra da Si, na ordem cronológica em que foi lançado, ouvir tudo nessa sequência certinha, aconteceu nas plataformas digitais, na verdade, né? Tem alguma coisa no YouTube também, porém nós sabemos que nem tudo que existe está disponível na internet. Tem coisa que é só na versão física. E para mim, né, tudo isso, essa chance de ouvir os primeiros trabalhos, aconteceu na verdade há bem pouco tempo, levando em consideração quanto tempo já eu sou fã das meninas. E falando sobre Reza, essa música também ela é conhecida como Laia Ladaia. Para mim, eu considero uma música muito forte. E tem alguns fatos bem interessantes sobre elas, né? Muita gente não sabe que a letra dessa canção é de Rui Guerra, esse parceiro de Edu Lobo, sendo que Edu compôs a melodia. E outro fato, né, pouco conhecido, é que essa canção era inédita até o momento que o quarteto em si realizou a gravação. Na realidade, a primeira gravação de Reza. Ou seja, essa é a primeira música da Si e logo já é uma pancada dessa, né? Uns anos depois, em 1968, com o pseudônimo The Girls from Bahia, a Si regravaram direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, essa canção. Porém, naquele momento, o grupo já tinha uma alteração na formação original, pois Regina Werneck veio a substituir a Silene, uma das irmãs fundadoras, né, desde 1966, porque um pouquinho antes da primeira viagem aos Estados Unidos, a Silene saiu do grupo. E esse registro, nessa segunda gravação de Reza, saiu em Revolução com Brasília. E nas terras americanas a canção se chamava Laia Ladaia, Reza entre parênteses, que é como a música foi registrada internacionalmente, apesar de toda a letra em português. E é curioso, porque apesar de ser a mesma música, os arranjos são bem diferentes aos meus ouvidos. A versão que a gente ouviu há pouco, a primeira, tem os vocais das 4 irmãs, né? Silene, Siva, Cibele e Sinara, e tem uma proposta mais melódica, esse ar de jazz, essa introdução longa, esse ar com drama. Já a versão que está no Revolução com Brasília, ela não tem a introdução com esses vocalize aí super criativo e ela ficou mais no balanço e eu também acho ela um pouquinho mais acelerada. Então, apesar de ser a mesma música, é a mesma melodia, os arranjos são diferentes e o ar, para mim, a energia é completamente diferente. É até legal que o nome é outro porque parece em alguns momentos até outra canção. Mas eu adoro essa versão, é muito bonita, tudo funciona demais. E esse primeiro disco tem 2 grandes parcerias de Rui Guerra e Edu Lobo. Inclusive, ela abre e fecha o lado A. A primeira música é Reza e a música que encerra esse lado A é Resolução, ambas desses 2 compositores. O Rui Guerra ele é muito conhecido pelas parcerias aí com o Chico Buarque. Porém, quando a gente começa a estudar a obra do Edu Lobo, por exemplo, você começa a perceber que existem grandes sucessos que eles juntos compuseram. Uma outra curiosidade bem interessante é um post que eu encontrei numa rede social, um agregador social, na verdade, de notícias, chamado Reddit.
O Reddit ele funciona como se fosse uma comunidade de fóruns, onde os usuários votam no conteúdo. E eu encontrei um material de 28 de novembro de 2018, que foi publicado por Jairo F. Não tenho maiores informações do nome dessa pessoa. E lá, ele fala um pouquinho, na sua visão, o significado de Laia Ladaia Sabatana Ave Maria, na música Reza de Edu Lobo e Rui Guerra. Ele diz: composta por Edu Lobo e Rui Guerra em 1964, a canção Reza desperta curiosidade por sua beleza e pela força de seu refrão, cujo significado é considerado um enigma. Laia Ladaia Sabatana Ave Maria. O que seriam essas palavras, né? O que a gente entende, aí agora minhas palavras aí, é que seria uma ladainha, né? Continuando. Eis que me vi pensando em uma origem para a expressão escolhida pelos compositores que aparentemente não teria significado. A hipótese que formulei, ele, o Jairo no caso, é a seguinte. Trata-se de uma deformação das palavras de Jesus, que, segundo os evangelhos, clamou do alto da cruz, abre aspas, Eloi, Eloi, lama sabachthani, fecha aspas, que em português seria, meu Deus, por que me abandonaste? A passagem é descrita em Mateus 27,46 e Marcos 15,34, estando a expressão presente também no Salmo 22,2. Assim, notamos na canção uma pessoa que já fez muito por amor e, exausta, recorre a uma reza, Laia Ladaia Sabatana. Seria, assim, a imitação do clamor máximo do Cristo, que em agonia questiona o desamparo do Criador. Posso estar enganado, mas parece fazer algum sentido. O que acham? Essa é de fato uma teoria, mas é muito interessante essa reflexão de pensar o que seria o significado do refrão tão melódico dessa canção. Eu vou dizer que eu procurei se tinha alguma coisa nas palavras de Edu Lobo ou do próprio Rui Guerra sobre o que seriam essas palavras, mas ainda não encontrei. Porém, eu não desisto dessa busca. Se uma hora eu conseguir descobrir exatamente o significado de como foi o pensamento para escrever essa canção, eu trago para vocês aqui. Eduardo de Góes Lobo, conhecido como Edu Lobo, nasceu no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 1943. É cantor, compositor, arranjador e multi-instrumentista brasileiro. Como falei, foi criado no Rio de Janeiro e no Recife, onde sempre passava as férias escolares na casa dos tios. Ele é filho do compositor Fernando Lobo e é pai do também compositor e cantor Bena Lobo. Começou na música inicialmente estudando acordeon, depois se interessou pelo violão. Apresentou-se em boates em 61, tendo como parceiros Dori Caymmi e Marcos Valle, uma amizade que persiste até os dias atuais. E em 62 conheceu o poetinha Vinícius de Moraes e juntos compõem o samba Só Me Fez Bem, a primeira de outras composições de muito sucesso que vieram a partir daí. Cursou até o 3º ano na Faculdade PUC do Rio de Janeiro, no curso de Direito, desistiu e resolveu se dedicar exclusivamente à música. Elaborou canções de crítica social, aproximando-se de Sérgio Ricardo, João do Vale, Carlos Lira e Rui Guerra, como é o caso dessa canção que eu acabei de falar. Em 63 escreveu trilhas para peças de teatro como O Azeredo mais Os Benevides, de Oduvaldo Viana Filho, que foi proibida pela censura, entre outras também do musical Opinião com Nara Leão e posteriormente Maria Bethânia. Na sequência teve também a música Zambi, que também é uma parceria dele com Vinícius de Moraes, que o quarteto em si abre o próximo álbum maravilhoso, Som Definitivo, na peça de Guarnieri Arena Conta Zumbi, do Teatro Arena, em 65, do qual aquela canção Upa Neguinho faz parte e ficou nacionalmente conhecida aí na voz de Elis. Em 1965, com a letra de Vinícius de Moraes e a música Arrastão,
Edu Lobo venceu o primeiro Festival Nacional de Música Popular Brasileira, lá na TV Excelsior. Concorreu em outros festivais e em 67 venceu o terceiro Festival de Música Popular Brasileira na Record com Ponteio, que é uma parceria sua com José Carlos Capinã. Lá foi o próprio Edu que esteve defendendo a canção, ele, Edu Lobo, a cantora Maria Medalha e os grupos vocais Momento 4 e Quarteto Novo. Em 1969, casou-se com a cantora Wanda Sá e foi morar lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Lembra que eu comentei essa época, né? Os famosos anos de chumbo, onde muitos cantores, muitos artistas e o próprio quarteto, né, esteve para os Estados Unidos nessa época, em 67, 68, 69. Então, Edu Lobo também esteve nesse mesmo período por lá. E quando esteve nos Estados Unidos, estudou regência pelo norte-americano Albert Harris. Ele voltou ao Brasil em 71 e trocou o palco, né, a linha de frente dos festivais, por um trabalho de bastidor, fazendo trilhas, orquestrações, arranjos para cinema, balé e televisão. Em 74 e 75, fez a trilha sonora da série Casos Especiais da Rede Globo. Em 82, compõe o Grande Circo Místico junto com Chico Buarque. Elaborou trilhas sonoras de diversos filmes, como Cavalinho Azul, Imagens do Inconsciente, A Guerra de Canudos, O Xangô de Baker Street, e novamente com Chico Buarque compôs as músicas do espetáculo Cambaio, de Adriana Falcão. Os parceiros de Edu Lobo são inúmeros. O poetinha Vinícius de Moraes, depois Rui Guerra, Gianfrancesco Guarnieri, Oduvaldo Viana Filho, José Carlos Capinã, Torquato Neto, Paulo César Pinheiro, Cacaso, Joyce, Ronaldo Bastos, Abel Silva, Aldir Blanc e Chico Buarque. Dentre outros, né? Existem diversos outros parceiros. Esses são alguns dos que eles tiveram alguns trabalhos de maior sucesso ou os mais conhecidos. Em 81 também gravou o fantástico disco Edu e Tom, Tom e Edu, com o maestro soberano Tom Jobim. Dentre os inúmeros prêmios de Edu Lobo, temos o Disco da Meia-Noite, que em 95 recebeu o Prêmio Sharp de Melhor Disco de Música Popular Brasileira. O disco Cambaio, gravado com Chico Buarque, recebeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de MPB em 2002. Em 2007, o álbum Los Navegantes, em parceria com Romero Lubambo e Mauro Senise, venceu o Grammy Latino de 2017 com o melhor álbum de MPB. E ele continua firme e forte, produzindo. É um grande amigo e parceiro do quarteto desde o princípio das meninas. Como eu falei, se nós temos Carlinhos Lira e Vinícius de Moraes, que são os padrinhos, né, que deram o nome do quarteto em si, ao quarteto em si, foram muito responsáveis, né, pelas meninas serem o que são, deram esse start e essa parceria longa. Edu Lobo também esteve presente desde o princípio, como nessa música Reza, esse presente, essa música inédita, que foi só o pontapé inicial dessa carreira tão maravilhosa do quarteto. Além de abrir o primeiro disco do quarteto em si com Reza, o Edu Lobo abriu o segundo disco, Som Definitivo, que é maravilhoso, e abre com essa parceria de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Eu já contei a história dessa música Zambi lá no episódio onde eu entrevisto a nossa querida Luísa Santos, lá do Em Si Fã Clube, que é maravilhoso, nossa querida, um beijo para você, Luísa. Lá eu conto a história dessa música Zambi, essa parceria do poetinha Vinícius de Moraes com o nosso querido Edu Lobo. Então vamos ouvir agora, já na sequência, duas músicas do Som Definitivo, de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. Zambi é muito dramática, ele é muito forte, muito potente, e não posso deixar de falar dos vocais das meninas, desse drama também na voz da Cibele, que eu gosto tanto. E na sequência vamos ouvir também
do mesmo Som Definitivo. É importante lembrar que Som Definitivo é um disco do quarteto em si com o Tamba Trio, então é um septeto. Nós ouvimos as vozes dos meninos, ainda eles tocarem brilhantemente, nós ouvimos a voz deles, né? Vamos ouvir na sequência Aleluia, que é dessa dupla Edu Lobo e Rui Guerra. Também com essa mesma temática de fé que nós ouvimos agora há pouco em Reza. Então vamos lá. Zambi e Aleluia, na formação original das meninas do quarteto em si, as irmãs fundadoras Cibele, Silene, Siva e Sinara. E agora a música número 4, que vai fechar esse quarteto das canções de Edu Lobo aqui deste episódio especial, é Choro Bandido. Choro Bandido é uma parceria de Edu Lobo com o nosso Chico Buarque de Holanda. Olha que dupla pesada, hein? Essa gravação, ela vem direto de 1991, o Chico em Si, pela CID, né, que abriu essa proposta dos álbuns temáticos de compositores, né? O quarteto em si já tinha feito alguns outros discos temáticos, mas não com essa série que teve sempre de o nome do compositor em si. Muitos virão e o Chico foi o primeiro. Até hoje ele é muito bem recebido. As meninas estão sempre disponibilizando esse disco também para quem quiser comprar nos shows. Muita gente gosta, eu gosto muito. Foi daí que veio esse meu amor, essa minha paixão pelo quarteto em si. Foi desse disco. Inclusive, se você quiser ouvir o show, o Chico em Si, temos lá no canal do YouTube do Quarteto em Si. O YouTube, né, procura lá Quarteto em Si Oficial. Tem esse show maravilhoso para você ouvir essas músicas ao vivo. Na época, né, tanto na gravação do disco quanto no show, tem a formação de 3 das irmãs fundadoras, né, Sinara, Cibele e Siva, e também Sônia Ferreira. E uma coisa muito legal dessa música, que nós vamos ouvir logo na sequência, sem que eu contar uma historinha antes, é que essa gravação do Chico em Si tem o Edu Lobo cantando junto. O timbre do quarteto com o Edu Lobo. A gravação é linda, a música, a letra é emocionante, então é uma das minhas prediletas. Eu encontrei um artigo de André Almeida que fala sobre a mitologia greco-latina na canção Choro Bandido. É uma análise muito interessante. É importante falar que essa música foi composta para a peça O Corsário do Rei, de Augusto Boal, e foi levada aos palcos em 1985. Tem essa referência à cultura clássica, que revela um pouquinho do sentido em que tece a letra. Então, é muito mais do que parece ser apenas uma canção de amor ou de lamento. O tema da canção, como em muitas músicas com letra do Chico, essa, vamos lembrar, é letra do Chico Buarque, a melodia maravilhosa de Edu Lobo. Essa obra se diferencia de outras porque o canto poético se reconhece sedutor por excelência, mas nesse caso tem mais a ver com o canto de sereia. Nós vamos ver que a figura do deus Hermes se evidencia, né? Deus Hermes, estamos falando de mitologia grega. A imagem desse deus Hermes, né, como um ladrão engenhoso e hábil com as palavras, vai aparecer em verso a verso. E no começo ele já se declara falso. E essa ideia de falsidade vai se perpetuando ao longo da letra, deixando claro esse discurso enganador próprio dessa arte da sedução. Nos versos iniciais da música, ele diz que não importa em que condições, são boas as obras dos cantores e poetas. Mesmo que os cantores sejam falsos como eu, serão bonitas. Não importa, são bonitas as canções. Mesmo miseráveis os poetas, os seus versos serão bons. Mesmo porque as notas eram surdas, quando um deus sonso e ladrão fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. A partir desse verso, é possível notar uma sutil mudança melódica na canção. Então, aparece a figura de Hermes, já bastante destacado em versos anteriores. Esse deus recebe uma menção na letra por ter sido inventor da lira, instrumento fundamentalmente ligado ao canto e à poesia. Homero, em seu hino a Hermes, chega a narrar o modo pelo qual o deus, recém-nascido, constrói a primeira lira,
tendo se deparado com uma tartaruga e visto nesse animal algo além de suas propriedades mágicas. Com o casco da tartaruga, Hermes levará ao cabo de sua invenção. Aqui temos um trecho desse hino de Hermes, né? Ajustou na medida umas talas de cálamo exatas, e do dorso, através e da pele, enfiou no quelônio. E conforme pensava, uma pele de boi esticou, e 2 braços extremos dispôs, por travessa ajuntados. 7 cordas de tripas de ovelha estendeu harmoniosas. Ao depois de fazê-lo, tomou do amorável brinquedo, e com um plectro, uma a uma, provou cada corda aos seus dedos. Ressoava tremenda. Esse é um trecho de Hino a Hermes, escrita por Homero. Existe inclusive uma reconstrução de uma lira que está no Museu Britânico, em Londres, que foi encontrada em vestígios em Atenas. Nós vamos colocar uma fotinho dessa imagem aí no casco da tartaruga, para você ver que interessante. Vai estar junto com o post lá no nosso Instagram, o @podcast57 em si. Essa citação ao Deus é uma justificativa dessa qualificação de sonso e ladrão. Como ladrão, por exemplo, temos o mito em que Hermes, de fato sendo essa figura trapaceira e arguciosa, já nas primeiras horas de vida partiu em busca dos bois de Apolo e os roubou, pedindo para que um ancião que o viu passar com a manada o seu cúmplice silêncio. Então esses atributos fez com que ele se tornasse o deus protetor dos ladrões e dos que fazem trabalhos na calada da noite. E essa análise da letra dá a qualificação de Hermes como ladrão, né? E sonso. Como sonso, tem a ver muito por ele ser um trapaceiro, um embuste, e a gente vê que isso tem a ver muito com a índole do próprio Deus, né? Aonde a gente vê com o passar da história partindo para o furto, a mentira e o fingimento. E daí nasceram as palavras e os arroubos de bandido, como eu cantando assim. Você nasceu pra mim, você nasceu pra mim. E é então a partir da invenção da lira que o poeta sedutor pode roubar para si, como um bandido do verbo, a afeição da pessoa amada. O título da canção Choro Bandido relaciona-se estreitamente com essa ideia. E o discurso sedutor do poeta se apresenta como tal forma poderoso que chega a superar o canto sedutor por excelência nessa mitologia greco-latina, ao que nós comentamos o Canto das Sereias. De fato, é uma alusão clara a um episódio da Odisseia de Homero, em que Ulisses se prende a um mastro para ser o único humano a ouvir o canto das sereias e permanecer vivo. Nos seguintes versos da letra, defenderão sequer o recurso de Ulisses, isto é, a razão e a temperança, poderá resistir a tamanha força da sedução, nas palavras do poeta. Mesmo que você feche os ouvidos e as janelas do vestido, minha musa vai cair em tentação. O primeiro verso que nós comentamos remete claramente à estratégia de Ulisses de escapar ileso às sereias, pois, advertido por Circe do perigo desses seres, o herói faz taparem os ouvidos de toda a tripulação, a fim de que, mesmo ele ensandecido pelo canto, mantivesse o barco em seu rumo em segurança. No canto 7º da Odisseia, Homero põe Ulisses a narrar aos Fiácios essa extraordinária experiência. Ao aludir ao canto das sereias, apontando como um canto de sedução ainda maior, os versos dessa letra remetem necessariamente a um canto de perdição, de desvio de uma rota segura e planejada para as pedras fatais da paixão amorosa. Essa perspectiva não apenas reforça a ideia do canto poético como discurso enganador, mas também, por sua vez, reforça pelos seguintes versos da letra. E eis que menos sábios do que antes, os teus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Me leve até o fim, me leve até o fim. Essa ideia de uma sabedoria anterior agora perdida
pode se relacionar a um Ulisses seduzido e desejoso de entregar-se ao funesto destino. Ainda que se possa questionar essa alusão ao episódio de Odisseia a partir de uma imprecisão no verso em que diz que você fecha os ouvidos, encontra-se apenas 2 versos adiante, o que pode se compreender como um comentário do letrista, né, a respeito da própria obra poética. Mesmo porque estou falando grego com sua imaginação. Esses versos eles não apenas remetem à ideia do discurso poético enganador, mas também usam aquele corriqueiro sentido de falar grego como dizer o ininteligível, aquilo que não se compreende, né? Como também esse segundo sentido. E existem mais alusões a 2 outras passagens da mitologia, tanto o mito do labirinto do Dédalo, quanto o adivinho Tiresias, se mencionam do seguinte modo: mesmo que você fuja de mim por labirintos e alçapões, saiba que os poetas, como cegos, podem ver na escuridão. O labirinto é um dos elementos mais difundidos aí da cultura grega ou greco-latina. Ele foi construído por Dédalo em Creta, a mando do rei Minos, para abrigar o monstro Minotauro, um híbrido de homem e touro, parido pela rainha Pasífae, a qual, por punição divina a Minos, enamorou-se de um imenso touro saindo das águas. Já Tiresias é mencionado na letra através da ideia de que põe cegos a ver na escuridão. De fato, Tiresias era cego, não de nascença, mas pela fúria de Hera, não obstante sua cegueira, foi o maior vidente de toda a mitologia grega, pelo que Sófocles põe Édipo a pedir-lhe um auxílio. Ovídio, por exemplo, narra no livro 3 das Metamorfoses um episódio em que cegou Tiresias e a ele concedeu o dom da vidência. Essa comparação entre os poetas e cegos que vêm na escuridão, nessa alusão a Tiresias, abre essa possibilidade de compreender o discurso poético como algo também mântico, alguém que acessa essas verdades inalcançáveis ao homem comum, revelando-se em seus versos proféticos. E eis que menos sábios do que antes, os seus lábios ofegantes hão de se entregar assim. Me leve até o fim, me leve até o fim. A canção termina com um corolário a essa ideia de um discurso de sedução que engane de certa forma, desvie de um reto caminho a pessoa amada. Essa ideia com essa carga pecaminosa e proibitiva de um amor de amantes. Mesmo que os romances sejam falsos como o nosso, são bonitas. Não importa, são bonitas as canções. Mesmo sendo errados os amantes, seus amores serão bons. Sendo assim, a tocante melodia de Choro Bandido proporcionou ao parceiro Chico Buarque traçar um discurso que apresenta durante toda a letra essa proposta da sedução, subvertendo a ideia da sensatez humana. E essa menção ao final da letra ao amor de amantes em tudo contribui para essa ideia de reforço do canto poético infalível. Nessa ideia de paixão avassaladora, de um sentimento irresistível. E o uso do termo musa, que é uma das diversas alusões à cultura clássica, não se restringe apenas à ideia de uma pessoa inspirada pelo poeta, mas, acima de tudo, essas entidades mitológicas, né? As filhas de Zeus e Mnemósina, que alegram os deuses olímpicos e aos mortais inspiram as artes. Sendo assim, essas imagens mitológicas nessa letra não são só meras referências à cultura clássica, mas representam a própria chave da interpretação dessa letra, no sentido que lhe fornecem, dando essa única temática e uma sofisticação absolutamente visível em toda a obra desse autor, nessa letra em específico, nessa grande parceria de Edu Lobo com Chico Buarque de Holanda.
E o nosso agradecimento a André Almeida, de onde nós reduzimos esse artigo. Lá no nosso Instagram vai ter um link para você acessar o artigo completo. Ele é bem maior do que isso, pegamos só os principais trechos. Muito interessante ver que a inspiração foi muito além do que somente ouvir o coração. Existe toda uma pesquisa e a música é maravilhosa. Então, vamos ouvir aí direto do Chico em Si, Quarteto em Si, Edu Lobo com Choro Bandido. Essas foram as 4 canções de Edu Lobo do episódio de hoje. A quinta canção, a música bônus, que começa com a letra E, não será de Edu, e sim a parceria romântica de Vinícius com Tom Jobim. Eu Sei Que Vou Te Amar. Essa faixa vem direto do Vinícius em Si, o segundo disco de homenagens que foi lançado pela gravadora Cid. Nessa faixa em especial, nós temos a participação do maestro Soberano ao piano. E no final da faixa ele tem um vocalize, onde além de participar com a letra, ele também simula um cello. É extremamente tocante essa versão e nós vamos ouvir agora. É importante lembrar que tanto na gravação de Choro Bandido, que nós ouvimos há pouco, quanto nessa gravação de Eu Sei Que Vou Te Amar, nós tínhamos a formação do quarteto em si com 3 das irmãs fundadoras, Cibele, Siva e Sinara, e Sônia Ferreira, que foi a formação que durou quase 30 anos aí, a mais longa do grupo. Vamos ouvir essa música tão bonita. Episódio do História em A a Z, aqui do podcast 57 em Si. Hoje homenageamos o compositor Edu Lobo. Tivemos 4 lindas músicas, contamos bastante história. Esse episódio até foi um pouco mais longo do que o esperado, porque tinha muito papo para contar, hein? E tivemos essa quinta música maravilhosa com Ed, Tom e Vinícius, com a participação do Tom Jobim. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, o @podcast57 em Si. Segue também o Quarteto em Si lá no Instagram, no Facebook e no YouTube. E também clica lá no botão seguir aqui no Spotify. Aí sempre que tem novidades, sempre que tem uma notificação, você fica sabendo. Também esse final de ano o Quarteto em Si está a toda. Tem muitos projetos incríveis que vão entrar, então é muito importante seguir nas redes sociais, acompanhar para não perder nada. Semana que vem nós temos nosso compositor do 6º episódio, o compositor com F. Eu acredito que esse será uma grande surpresa, mas vocês vão gostar demais. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio. Um beijo no coração e até a próxima semana.